Você aguenta saber que o seu rapidinho tem os dias contados? Chega de sair da cama com aquele silêncio de derrota e aquela frustração estampada no rosto dela. Eu não estou aqui para te dar dicas básicas. Eu estou aqui para te entregar o código de comando do seu próprio prazer. Em apenas 2 semanas, você vai reprogramar o seu corpo para ignorar a pressa e focar na pressão. Imagine a liberdade de sentir o sangue pulsando com uma rigidez de aço, mas com você no controle absoluto de cada movimento. É o fim daquela insegurança de será que eu aguento? E o começo de uma resistência. Eu vou te mostrar como transformar o seu corpo em uma máquina de prazer, que decide exatamente a hora de explodir. Se você quer ser o homem que domina o tempo e deixa ela pedindo por mais, presta muita atenção. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro. Há mais de 20 anos, eu acompanho homens que chegaram até mim exatamente como você pode estar agora. O seu corpo não é rápido por acaso? Ele foi condicionado. Cada vez que você se estimulou com pressa, cada vez que entrou em modo automático, cada vez que deixou a ansiedade tomar conta, você ensinou o seu sistema nervoso a terminar antes da hora. Agora você precisa entender como isso é feito na prática, porque sem execução não existe mudança. E eu vou te falar de forma direta. O controle começa fora da relação, no silêncio, quando ninguém está vendo. Você vai começar pelo músculo que comanda tudo. É aquela região entre o ânus e o pênis, o seu ponto de freio natural. Se você nunca treinou isso, é exatamente por isso que o seu corpo dispara sem pedir permissão. Então, o que você vai fazer é simples, mas precisa ser consciente. Você contrai esse músculo como se estivesse tentando segurar o jato de urina. Segura por alguns segundos e depois relaxa devagar, sem força exagerada, sem tensão no resto do corpo. Só controle. No começo pode parecer estranho, pode parecer que você nem sabe se está fazendo certo, mas é aí que a maioria erra. Desiste cedo demais. Em poucos dias, o seu corpo começa a responder, a conexão começa a acontecer. E quando essa conexão acontece, você começa a perceber algo que nunca percebeu antes, o exato momento em que a excitação começa a subir rápido demais. E é nesse ponto que o jogo vira, porque agora você não é mais pego de surpresa, você sente antes. E quando sente, você age, você contrai, respira mais fundo, desacelera o ritmo do seu corpo. Não é parar tudo, é reduzir, é controlar a intensidade. Isso ensina o seu sistema nervoso que ele não precisa correr. Outra coisa que você precisa ajustar é a sua respiração. Se você continua respirando curto, acelerado, o seu corpo entra em modo de urgência. E urgência leva ao final rápido. Então você vai forçar uma respiração mais lenta, mais profunda, principalmente quando sentir que está chegando perto do limite. Isso sozinho já reduz a velocidade do seu corpo de forma absurda. E tem um detalhe que separa quem evolui de quem continua travado: o ritmo. A maioria dos homens se estimula sempre do mesmo jeito, na mesma intensidade, sem pausa nenhuma. Isso condiciona o corpo a terminar rápido. O que você vai fazer agora é o contrário. Você aumenta, sente subir, diminui, aumenta de novo, segura, respira e continua. Esse controle de intensidade é o que ensina o seu corpo a durar. No começo você vai errar, vai perder o controle algumas vezes, isso faz parte. O que não pode acontecer é você voltar para o automático. Cada tentativa já está reprogramando o seu cérebro. Agora vem uma parte que quase ninguém te explica direito, o momento certo de aplicar isso e como potencializar o resultado para acelerar esse controle. Porque não adianta só saber fazer, você precisa saber quando fazer. Esse treino começa fora da relação todos os dias. É ali que você constrói a base. Pode ser de manhã, pode ser à noite, não importa tanto o horário. O que importa é constância. Alguns minutos por dia já são suficientes, desde que você esteja presente, consciente, sentindo o músculo trabalhar. Não é fazer por fazer, é treinar de verdade. Mas o ponto mais importante não é só esse treino isolado, é quando você começa a levar isso para momentos de excitação leve. Não precisa ser no auge, não precisa se levar ao limite logo de início. Você provoca um pouco de estímulo, sente o corpo reagir e ali você começa a aplicar o controle. Contrai, respira, desacelera, ensina o seu corpo no momento real, não só no treino seco.
E conforme os dias passam, você aumenta esse nível de estímulo, vai subindo aos poucos, sempre mantendo o comando. Isso cria uma adaptação muito mais rápida, porque o seu cérebro começa a entender que mesmo com prazer, você continua no controle. Agora, sobre potencializar isso, existe um detalhe que pode acelerar muito esse processo e pouca gente usa da forma certa. Alguns óleos naturais podem ajudar a aumentar a consciência da região e melhorar a circulação local, o que facilita o controle. Óleos como o de cocô ou de amêndoas, por exemplo, quando usados em pequena quantidade, ajudam no deslizamento e permitem que você sinta melhor cada resposta do seu corpo, sem atrito excessivo, sem pressa. Agora você começa a entrar em um nível que separa quem tenta. Existe um momento crítico onde a maioria dos homens perde tudo, quando a excitação sobe rápido demais. É nesse ponto que o corpo entra em modo automático e você sente que não dá mais para segurar. Só que agora você não vai mais reagir como antes. Você vai antecipar. Quando perceber que a excitação está subindo, você não espera chegar no limite, você age antes. Você reduz o ritmo, diminui a intensidade do movimento, aprofunda a respiração e ativa o controle do músculo de forma firme, mas sem travar o corpo inteiro. Esse ajuste fino muda completamente a resposta do seu organismo. No início, pode parecer que você está quebrando o clima, mas isso é um erro de percepção. Na verdade, você está conduzindo. Existe uma diferença enorme entre perder o controle e escolher desacelerar. Quando você domina o ritmo, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a trabalhar a seu favor. E aqui entra um ponto que poucos homens entendem. Controle não é segurar com força, é saber fluir sem ultrapassar o limite. Quanto mais tenso você fica, mais rápido o corpo reage. Quanto mais consciente e relaxado, mais você sustenta. Você começa a perceber o prazer de outra forma. Ele deixa de ser um pico rápido e passa a ser uma onda que você consegue manter. E isso muda não só o tempo, muda a qualidade de tudo. Agora, presta atenção nisso, porque é aqui que a maioria dos homens percebe a virada real. Em 2 a 3 semanas, aplicando exatamente o que eu te mostrei, o seu corpo já não responde mais como antes. Aquela urgência diminui, o tempo começa a alongar. E mais importante do que isso, você passa a sentir que tem controle. Mas isso só acontece se você parar de alimentar o erro que te trouxe até aqui. Se você quer acelerar esse processo, precisa cortar alguns padrões imediatamente. O primeiro deles é a pressa. Se você continua se estimulando rápido, buscando sempre o pico imediato, você está reforçando exatamente o comportamento que quer eliminar. O seu corpo aprende por repetição. Se a repetição é errada, o resultado continua o mesmo. Outra coisa que trava muito a evolução é o excesso de estímulo descontrolado. Quanto mais você sobrecarrega o seu sistema nervoso, mais sensível e impulsivo ele fica. E um sistema nervoso hiperestimulado responde rápido demais. Então, durante essas semanas, o foco não é quantidade, é qualidade, menos pressa, mais consciência. E tem um erro silencioso que quase ninguém percebe. Atenção no corpo, ombro travado, respiração curta, mandíbula contraída. Tudo isso manda sinal de alerta para o seu cérebro. E quando o corpo entra em alerta, ele acelera. Por isso, quanto mais relaxado você estiver, mais controle você tem. Parece simples, mas é exatamente aqui que muita gente destrava. Agora, quando você combina tudo isso, treino diário, respiração controlada, ritmo ajustado e menos estímulo exagerado, o seu corpo começa a responder muito mais rápido. Em poucos dias você já sente diferença. Em 2 semanas, o padrão começa a mudar. Em 3, você já não se reconhece mais naquele comportamento antigo. E agora eu quero que você entenda uma coisa de forma definitiva. Você não é mais o mesmo homem que começou esse processo. O que antes era pressa, hoje é controle. O que antes era ansiedade, hoje é consciência. E o que antes era vergonha começa a dar lugar a uma confiança silenciosa que não precisa ser provada, só sentida, porque quando você assume o comando do seu corpo, tudo muda. Você não entra mais em uma relação com medo do que pode acontecer. Você entra sabendo exatamente o que fazer, como conduzir e até onde ir. O tempo deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma escolha. Isso não é só sobre durar mais, é sobre presença, é sobre intensidade,
É sobre viver o momento sem aquela voz interna sabotando o tempo inteiro. O homem que domina esse nível não corre mais contra o próprio corpo. Ele anda junto com ele. Ele sente, ajusta, conduz sem pressa, sem tensão, sem desespero. E é exatamente isso que faz a diferença. Porque enquanto muitos ainda estão tentando aguentar mais, você já entendeu que o verdadeiro poder está em controlar melhor. E quem controla decide o ritmo, decide a intensidade, decide quando continuar e quando finalizar. E quando você chega nesse ponto, não existe mais aquele final antecipado que te frustrava. Existe escolha, existe domínio, existe segurança. Então, a partir de agora, mantenha isso vivo. Continue aplicando, continue consciente, continue no comando, porque o seu corpo responde exatamente ao padrão que você mantém e você já sabe qual padrão escolher.